Bom dia, você que nos acompanha pela Rádio Mantiqueira, pelo Facebook, pelo jornal A Notícia. Hoje, 19º domingo do tempo comum, rezamos pela vocação da família, pelo Dia dos Pais. Então você prepara o seu ambiente, prepara a sua casa, reúne a família. Você que é filho, chama seu pai para acompanhar a celebração da Santa Eucaristia junto com você. Hoje nós temos aqui muitas intenções. Rezamos pelos pais vivos, também pelos pais já falecidos. Mas se você ainda não colocou a sua intenção, que será colocado no altar, você pode estender a sua mão e colocar a sua intenção. Reza pelo seu pai que está vivo, mas também aqueles que já faleceram. Você coloca no seu coração, pede a Deus que o abrace, que o tenha. Deus nos procura e quer estar onde estamos, mesmo quando parece distante do barco de nossa vida. Ele nos surpreende com sua presença, misteriosa e discreta, caminhando sobre o mar agitado de nossas limitações e fraquezas humanas. Contudo, apenas pela fé é possível descobrirmos o valor e o poder da força de Deus em nós. Apoiemo-nos sempre mais na misericórdia e no amor de Deus em todas as horas. Também rezamos hoje pelo falecimento de Clécia Vilela Naves de Rezende, que será sepultada em Minas Gerais, o velório será na cidade de Carmo da Cachoeira. E você vai colocando as suas intenções, você vai colocando a sua família diante aí da sua televisão, diante da sua câmera, do seu celular, do seu smartphone, e nos acompanhe pelas redes sociais, pelo Facebook, pela Rádio Mantiqueira e pelo jornal A Notícia. Cantando, vamos dar início à celebração. Me chamaste para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Um bom dia a todos que rezam conosco esta Santa Missa, neste domingo do tempo comum. Nós, hoje, rezamos por todos os pais, de maneira especial por aqueles que faleceram nesta pandemia. Quantas famílias, neste tempo tão difícil em que nós estamos vivendo, perderam o pai e choram neste Dia dos Pais. Rezamos pela alma de cada pai falecido nesta pandemia, também pelos seus familiares. Mas também agradecemos o dom da vida dos nossos pais. Pedimos a Deus que proteja, dê muita saúde, muita paz e abençoe muito neste Dia dos Pais. Hoje também nós daremos início à Semana da Família, que acontecerá em nossa paróquia neste ano, através da internet.
nós já pedimos a Deus também nesta missa, no início dessa Semana da Família, que Ele abençoe muito esse tempo que nós vamos viver de retiro, em que nós iremos refletir um pouco sobre a missão das famílias no mundo. Que as nossas famílias possam viver essa semana, ouvir a palavra de Deus e se converter um pouco mais para o projeto de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus que dá constância e conforto, vos dê a graça da harmonia e da concórdia, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com o coração contrito, cantemos nosso ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A voz do bom Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, nossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz
aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Durante esta semana, nós recebemos bastante pedidos de oração para os pais. Muitos nomes foram enviados. Então nós rezamos por todos aqueles que enviaram os nomes dos seus pais para esta Santa Missa. Pedimos que Deus dê muita saúde, muita força, muita paz. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade,
a vossa salvação nos concedei. O Senhor nos dará tudo que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertence a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. O Senhor esteja convosco. Ele Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritando de medo, Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água,
em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, na primeira leitura que nós ouvimos neste domingo, do livro de Reis, o profeta Elias era um homem ameaçado, tinha sua vida jurada de morte. E ele então fugiu para o Monte Carmelo, para que a rainha Jezabel não cumprisse a promessa de matá-lo. E ele então ficou lá no Monte Carmelo, em oração, esperando a manifestação de Deus. E muitos sinais grandiosos aconteceram: fogo, ventania, tempestade. Mas ele sentiu a presença de Deus numa leve brisa que tocou o Monte Carmelo e refrescou aquele lugar. Ora, Deus não se faz presente muitas vezes em sinais grandiosos, mas nas coisas suaves. Nós também muitas vezes esperamos grandes sinais, mas Deus se revela a nós nas pequenas coisas do dia a dia, e nós devemos confiar na sua presença. Ele está sempre junto de nós, nunca nos abandona, guarda, protege a nossa vida. Depois, então, no evangelho que nós ouvimos, nós temos também um trecho do evangelho de São Mateus, em que Jesus, depois de despedir a multidão, que havia se alimentado com os pães que ele havia distribuído, ele foi até a montanha fazer uma oração diante de Deus. Aqui nós pensamos que é muito importante que nós também tenhamos essa prática. Tudo aquilo que Jesus fez deve servir de modelo para nós. Nós também precisamos muitas vezes nos colocar diante de Deus em oração, sobretudo nos momentos mais difíceis. A oração é um sustento para o cristão, tanto quanto o pão de cada dia. Sem a oração nós não temos força. Sem a oração nós não temos sabedoria. Sem a oração e o diálogo com Deus, nós não conseguimos encontrar os caminhos que Deus quer que nós sigamos em nossa vida. Que nós sigamos sempre esse exemplo de nosso Senhor. Tenhamos o hábito de nos colocarmos diante de Deus em oração, em diálogo com Ele, não apenas falando com Deus, mas deixando também que Deus fale ao nosso coração. A oração muitas vezes pode ser silenciosa diante de Deus. A gente aprender a ouvir aquilo que Deus nos fala também é uma forma de rezar. Depois, então, Jesus foi caminhando sobre o mar ao encontro dos discípulos. Isso nos mostra que nosso Senhor é soberano, está acima dos males desse mundo. O mar aqui simboliza tudo aquilo que ameaça a vida humana. Nós devemos sempre olhar para nosso Senhor, que é mais forte do que as coisas que ameaçam a nossa vida também hoje. Nós devemos confiar no Senhor, entregar a Ele a nossa vida. O apóstolo Pedro, quando viu Jesus caminhando sobre as águas até o encontro dos discípulos, com os outros, ficou muito assustado. No início pensaram que era um fantasma que estava indo ao encontro deles. Mas Jesus logo se identificou e disse que era ele que estava indo ao encontro dos discípulos. Então Pedro fez um pedido a Jesus que permitisse que ele também fosse caminhando sobre as águas ao encontro de Jesus. E Jesus disse a ele que ele podia ir, e Pedro então começou a caminhar sobre as águas. Quando ele sentiu, no entanto, vento sobre ele ficou com muito medo e começou a afundar e pediu socorro para Jesus. E Jesus estendeu as mãos a Pedro e o sustentou e o levantou novamente para que ele não afundasse naquele mar bravio. Ora, muitas vezes em nossa vida também nós caminhamos bem, mas de repente vem uma turbulência, uma dificuldade, uma provação e outra, e a nossa fé se vê abalada, como a de Pedro.
e nós começamos a afundar. Mas se nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, seguramos a sua mão, deixamos que Ele nos sustente, o Senhor nos salva e vem em socorro da nossa falta de fé. Que mesmo quando a gente tenha falta de fé no coração, a gente sinta fraqueza na nossa caminhada, nós sejamos capazes de dizer isso ao Senhor na oração e pedir a Ele com humildade que Ele nos sustente e que Ele nos leve adiante. Todas as vezes que nós pedimos isso, o Senhor escuta a nossa oração, nos sustenta, nos ajuda em nossa caminhada. Que muitas vezes, com muita humildade, nós reconheçamos a nossa fraqueza, que faz parte da nossa natureza humana, e peçamos força para que nosso Senhor nos ajude a caminhar, nos ajude a continuar firmes na nossa vida de fé. Hoje nós damos início também à Semana da Família. Nós queremos chamar a atenção de todas as famílias da nossa paróquia para essa semana que será vivida nesse ano de forma um pouco diferente. Nós vamos fazer a Semana da Família, os encontros, através de nossa página no Facebook. E convidamos todos a assistir, a participar, a rezar junto com aqueles casais, com aquelas famílias que estarão realizando aquele encontro naquele dia. A família é uma realidade muito importante, que nós devemos ter um cuidado muito grande com ela. A família é lugar da partilha da palavra de Deus, da transmissão da fé. A família é lugar da misericórdia. Quantas vezes a família se torna um lugar de cuidado dos enfermos, dos pequenos, dos doentes, das crianças, daqueles que são incapazes. É uma experiência de doação e de misericórdia. A família deve ser também um lugar de partilha, onde o pão de cada dia é dividido com todos. A família deve ser um lugar de reconciliação, uma experiência de perdão, deve ser sempre um sustento para todos aqueles que fazem parte daquele grupo familiar. Ora, muitas vezes a gente percebe que a família não vive dessa forma como é o projeto de Deus. Quantas vezes existem brigas, dissensões nas famílias? Quantas vezes os mais fracos não são cuidados? Quantas vezes não se vive e não se anuncia a palavra, mesmo nas famílias cristãs? Todos nós devemos nos converter um pouco para viver mais o projeto de Deus em nossas famílias. Que essa Semana da Família nos ajude um pouco nisso, que nós olhemos um pouco com mais caridade para os nossos familiares, que nós tenhamos muitas vezes a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem, de procurar a paz com aqueles que muitas vezes querem a guerra. Nem sempre é fácil construir uma família cristã que vive as virtudes do Evangelho. Muitas vezes é preciso passar por cima das nossas coisas para que a gente não rompa com a comunhão, para que a gente não fale com a caridade que nós devemos ter no coração. Mas vale a pena a gente procurar viver bem na nossa família, procurar construir uma família que de fato viva o Evangelho. A família cristã é realmente cristã quando ela se faz seguidora de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho nos ensina muitas coisas, a bondade, a caridade com os outros, o cuidado com os pobres, com os pequenos. A gente deve viver isso sempre no dia a dia da nossa vida. De modo especial, a gente deve viver essas coisas que o Evangelho nos ensina dentro da nossa casa. É muito triste quando alguém diz assim: fulano é um bom cristão da porta para fora, mas dentro de casa é grosseiro, é maldoso, nem sempre perdoa as pessoas. Ora, nós devemos ser bons cristãos, da porta para fora e da porta para dentro também. Que o Senhor nos ajude a nos convertermos um pouco mais para isso, que a Sagrada Família seja sempre o exemplo para todos nós e para as nossas famílias. Hoje também celebramos o Dia dos Pais, como eu disse no início da Santa Missa, rezamos pelos pais. Por todos os pais que estão trabalhando para levar o sustento para sua casa, pelos pais que ainda têm os filhos pequenos, para que tenham um coração generoso, para cuidar bem de seus filhos, ter paciência com as crianças, para os pais que às vezes já têm os filhos na juventude, sabem muito bem os riscos que existem hoje, as drogas e tantas coisas que desviam os jovens, para que sejam exemplo, tenham paciência com os jovens, possam rezar sempre pelos seus filhos. Rezamos também pelos pais já idosos, que encontrem muita caridade nas suas famílias, que os filhos tenham assim, um cuidado muito grande com os pais já velhos, doentes,
e rezamos também por aqueles que já faleceram, que terminaram sua missão nesse mundo, para que estejam junto de Deus, recebam a glória de Deus e a recompensa por todo o bem que fizeram nesse mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, sem vossa presença e vosso amor, nada somos. Vinde em auxílio de vosso povo, que vos clama. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai vossa Igreja e seus ministros, e que todos possamos crescer na alegria da fé e testemunhando vossa presença amorosa, nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossos pais em vosso amor misericordioso, e aqueles que se encontram em dificuldades, pedimos vossa luz que os liberta. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Guardai nossas famílias, e que em todos os ambientes onde vivemos, sejamos capazes de manifestar vosso amor inefável. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai-nos a graça de sermos uma igreja viva, participativa e solidária, e sempre comprometida com a verdade do vosso reino. Nós vos suplicamos, Senhor. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Tudo isto vos pedimos, Pai de misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu pensamento, a minha força, minha fraqueza. Eu fui chamado para a doação, deixa o o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Quem me seguir terá que sofrer, tomar a cruz e ser pregado. A cruz sem ti quem vai suportar? Porém contigo não é nada. Deixa o vitório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Minha alegria é ser presença, é ser sinal de esperança. Farei da vida a oblação que tu
seja o Pai de todos nós. Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir, mesmo sabendo que nada sou. Eis-me, Senhor, aqui estou. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa Igreja e que ela agora vos oferece. Transformai-os por vosso poder em sacramento de salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós reconhecemos ser digno de vossa imensa glória, vir em socorro de todos os mortais, com a vossa divindade, e servir-vos de nossa condição mortal para nos libertar da morte e abrir-nos o caminho da salvação, por Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso administrador Dom Beni, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Rezamos de modo especial pelos pais, dos quais os nomes nós nos recordamos nessa missa e estão aqui sobre o altar, que já são falecidos. Também queremos rezar por Dom Pedro Casaldáliga, falecido ontem, que foi bispo de São Félix da Araguaia. Um homem muito santo, que deu um testemunho muito bonito de solidariedade aos pobres, aos pequenos, dedicou toda a sua vida aos marginalizados, aos últimos desse mundo. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Chambiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar.
O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo, diz o Senhor. Oremos. Ó Deus, o vosso sacramento que acabamos de receber, nos traga salvação e nos confirme na vossa verdade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mais uma vez, quero convidar a todos para participar da Semana da Família, que nós estamos iniciando hoje. Amanhã iniciam-se os encontros da Semana da Família. Serão feitos às 19 horas. A Beth vai falar para nós qual horário que vai ser? Às 19 horas na nossa página. Então convido todos porque essa Semana da Família é uma reflexão feita na igreja de todo o Brasil. É uma semana nacional. Não é realizada apenas na nossa paróquia e apenas na cidade de Cruzeiro. Assim também as nossas famílias ficam em comunhão com todas as famílias do Brasil que estão celebrando a Semana da Família. Agora, diante da imagem de Nossa Senhora, nossa querida padroeira, vamos pedir a sua bênção, a sua proteção, pedir a ela que nos guarde, de modo especial, abençoe neste dia os pais da nossa comunidade paroquial. Queremos também pedir a Nossa Senhora que acolha nos céus Dom Pedro Casaldáliga, que foi um grande bispo do Brasil, marcou a história de nosso país, com a defesa dos direitos humanos, a defesa dos indígenas, com um trabalho dedicado, uma vida inteira dedicada aos mais pobres e aos pequenos. Deu um grande exemplo para todos nós, cristãos e cristãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, Rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai, ouvindo-nos vem caminhar, Santa Maria vem, ouvindo-nos vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão, não negues nunca a tua